Gente, vamos lá? Vamos pela ordem. Deixa eu tentar responder para a gente retomar o caminho aqui. Eu queria fazer uma ponderação. Que eu acho que é do interesse de todo mundo. O que eu estou ouvindo aqui tem uma série de desafios que deve ter, que nós não temos condições de absorver agora, mas esse passo, ainda que, por exemplo, que a afetação ela venha a ser desconstituída no futuro, o que pode ser, não há segurança absoluta, porque se houver uma quebra, ela retroage, então isso não é a segurança absoluta, mas esse passo que está sendo dado, ele é uma coisa muito importante para os investidores, porque a partir disso existe um processo em que se pode buscar essas informações, o que hoje é uma coisa difusa. E essa proposta aqui, ela é uma proposta extremamente interessante. Nós avançamos alguns degraus e passamos a ter ferramentas para buscar informações e tudo, o que fica um pouco difícil sem essa história. E a afetação cria realmente uma garantia extra. Então, eu acho que a ideia, quer dizer, o que está sendo feito aqui, ainda que existam outras demandas, o que está sendo feito aqui é uma coisa positiva. Não há... Pode haver o seguinte, olha, eu gostaria de receber o investimento hoje. Ok, está certo, essas demandas são válidas. Mas o fato de estar fazendo esse processo é uma coisa importante para os investidores. Nós passamos a ter mecanismos mais fortes para trabalhar com essas questões. É importante lembrar que o patrimônio de afetação foi feito após uma hipoteca que já tem no imóvel. Não, mas nós vamos ter condição de verificar isso, porque tem uma perfeitamente normal. Vou explicar. Não é normal. Eu vou explicar. Normal é antes. Boa noite a todos. Eu vou tomar a liberdade de falar aqui, porque eu estou representando 116 investidores. Então, por eu estar representando um grupo tão representativo, eu acho que essa palavra ela tem que ser dada até de uma forma diferenciada. Acho que esse espaço aqui é um espaço das pessoas falarem sim. Eu acho que todos têm que mostrar a indignação. O senhor está com razão, eu estou com razão de mostrar a minha indignação. Eu comprei as minhas unidades, não sou só advogado, sou também investidor. Eu comprei minhas unidades, paguei à vista, negociei valores e não tive meu empreendimento, que era para a Copa do Mundo. Então, isso é indiscutível, isso é ponto que não merece nenhum tipo de explicação, porque isso é fato. E qualquer situação que tente explicar o atraso dessa obra, ela não tem explicação lógica, porque nós pagamos, os valores já injetados nessa obra eram suficiente e existe, como bem disse aí, uma hipoteca que grava o nosso imóvel. Então, a situação hoje da Maio é uma situação que não de ficar aqui se justificando, porque ela não tem justificativa a dar. Existe um fato que a nossa obra não foi entregue a tempo e a hora. Isso é inquestionável. Essa comissão que vai estar agora sendo eleita, eu já estou inclusive com algumas indicações que eu vou sugerir aqui hoje nessa Assembleia, mas ela não tem aqui uma forma de resolver o passado. Nós temos que... Prejuízo já existe. Esse prejuízo nosso não é só o prejuízo da empresa, mas prejuízo da Maio, da Moros e da Paraná. O prejuízo nosso que estamos aqui, ele é iminente, ele existe. Muito bem. Eu sempre trabalho nesses meus 24 anos, apesar da cara às vezes não ser tão velho, mas 24 anos de profissão, de advocacia, e esses anos aí no magistério, eu sempre busco as opções que eu tenho. Hoje as nossas opções como investidores são poucas. Nós temos poucas opções. Nós temos que buscar dentro das opções existentes a melhor. Entrar com uma ação judicial, igual muitos já me falaram, vamos entrar com ação judicial para desconstituir a Maio. Vamos pedir a falência, vamos fazer isso acontecer, é a situação para um advogado mais simples. Eu cheguei à conclusão, hoje com meus anos aí da advocacia, que toda vez que eu vou lá para o Fórum Lafayette, o resultado não agrada a ninguém. Principalmente essa situação que nós estamos aqui como investidores, nós temos que ter resultados rápidos, porque senão o nosso prejuízo que já existe, eu fiz as minhas continhas que a partir de junho eu teria que estar recebendo no mínimo R$2.000 as minhas unidades do novo hotel, e no mínimo R$1.200 minha unidade do IPS. Isso não aconteceu. Então o prejuízo já existe.
Então, as opções que nós temos para minimizar os problemas. Eu já sentei com os advogados da Maio, desde junho nós estamos em constantes reuniões, porque eu estou tentando de todas as formas evitar a judicialização, entrar com a ação. Para que ação? Destituição da Maio, porque eles já descobriram toda a questão da incorporação. A incorporação, eles não respeitaram a lei, eles gravaram o nosso imóvel como hipoteca e não investiram o dinheiro dessa hipoteca no nosso imóvel, senão já estaria pronto. Então, eu estou tentando evitar entrar com a ação na justiça, justamente para que possamos tentar minimizar o nosso prejuízo. Bom, do dia 1º de setembro, essas informações que eu estou aqui dizendo, eu já coletivizei para esse grupo. Dia 1º de setembro, eles assumiram um compromisso comigo, quando eu já estava com as minhas ações prontas, destituição da Maio, retirada da nossa hipoteca, gravame dos bens, dos patrimônios, dos ativos deles. Eles assumiram um compromisso por escrito, que seria, primeiro, a constituição desse patrimônio de afetação. Porque nós, de alguma forma, estamos blindando, bem expressado pelo nosso colega aqui, não é um resultado final, mas é um caminho, é um avanço. Segundo passo, nós precisamos dar continuidade à obra e temos que tirar a nossa hipoteca. Eu até, Grívio, com meus respeitos, acho que a facilidade para vender esse imóvel é grande. Se não tivesse hipoteca, se não tivesse parado a obra, se não tivesse o desgaste de mercado que já aconteceu. Então não é fácil. É Novo Hotel, é Ibis, é uma bandeira Accor, que tem 3.850 hotéis no mundo, mas não vai ser fácil, porque nós temos um passado que nos condena. Nós temos uma situação que a gente tem que enfrentar pela frente. Isso é fato. Não vamos aqui dourar a pílula nem falar que as coisas são fáceis. Não. Esses números aqui de colocar numa tela, numa transparência, é muito simples. A situação não é simples. A situação nossa é complicada. Bom, mas completando meu raciocínio, vocês me desculpem até estar prolongando, o que eu entendo ser mais factível? Primeiro, esse patrimônio de afetação já aconteceu. Essa comissão me preocupa muito, porque eu já tive várias situações que eu atuei dando alguma consultoria para essas comissões e a empresa esvazia essa comissão de independência, de possibilidade de intervenção, vira uma comissão para inglês ver. Então, não estou dizendo aqui que isso vai acontecer com a Maio, mas não podemos descartar, porque hoje nós estamos já tratando a situação como gato escaldado. Aqui hoje nós estamos naquela situação da retaguarda. Nós temos que ter alguma cautela. Então essa comissão ela é vital para a nossa continuidade do nosso empreendimento. Eu fiz aqui uma lista, porque eu já sei sobre a questão da comissão que seria eleita hoje, até a pauta, de várias situações que nós temos que estar nos prevenindo e que eu gostaria de constar na ata. Constar na ata justamente para que essa comissão tenha liberdade de agir e possibilidade, controle e acesso a informações. E nesses números aqui, eu faço questão, estou falando aqui em nome de 116 investidores, eu faço questão que nenhum valor da hipoteca pode ser pago com esses recursos que estão aqui. Porque senão nós vamos ter, a partir do momento que nós tivermos esses números aqui, e prestações da hipoteca, que é mais de 3 milhões por mês que não está sendo paga, nós esvaziamos. As pessoas aqui vão pagar e vai para pagar a hipoteca. Então nós temos que ter aqui isso na ata, assinado pela Maio, que qualquer situação envolvendo esses valores a serem pagos em hipoteca não pode comunicar com essa questão. E outros pontos que eu abordei aqui, sobre controle do dinheiro que vai entrar nesses ativos. Nós temos que saber, são 68 unidades do Novo Hotel, 5 que eu nem sabia do IPS. Então nós temos que ter controle. Está sendo vendido por quanto, para quem e onde está indo esse dinheiro? Está indo para o caixa, em quais condições? Nós temos que ter esse controle, porque afinal de contas, o que está sendo dito aqui é que a própria obra tem capital. Se ela tem capital, vamos nos valer dele, mas a comissão tem que ter um controle absoluto para saber que esse capital está sendo utilizado na nossa obra. Na verdade, eu falei que nós temos poucas opções. Outras opções seria a Maio, por si só,
terminar essa obra e nós pagarmos o que quem deve no final da obra. Só que isso não vai acontecer. Então nós temos que verificar as opções que nós estamos tendo. Outras questões que eu coloco aqui essa conta, nós temos que ter um controle absoluto dessa conta que vai ser aberta. Porque essa conta hoje ela tem que estar blindada de outros problemas que a Maio tem. Então são situações, eu não vou aqui, nesse momento, ler tudo isso aqui, mas eu tenho vários pontos, todos aqui relacionados à questão da hipoteca, questão da forma que a comissão poderá agir. Eu leio aqui no momento oportuno, justamente para que a gente possa estar resguardado. Eu me reuni com esse grupo que eu estou representando, entrei em contato com várias pessoas, tem aqui alguns nomes que eu gostaria de indicar, que são 2 engenheiros, um auditor, um economista e um contador, que são pessoas que têm, primeiro, disponibilidade e, segundo, expertise. Não adianta a pessoa ter uma expertise se ela não tem disponibilidade, porque essa comissão ela vai ter trabalho. Claro que ela vai ter autonomia para contratar engenheiro, contratar auditor ou o que for, mas ela tem que estar ali acompanhando. Eu estou com alguns nomes aqui, no momento oportuno eu gostaria que essas pessoas até se apresentassem, justamente para ser uma opção da Assembleia para que a gente possa caminhar. Essa conta não pode estar na mão da Maio. Eu gostaria de ter uma informação que não ainda é que quanto é que a Maio recebeu e quanto já foi investido. Porque a partir daí é que nós vamos progredir. Todo mundo ouviu a pergunta do senhor aqui? Ele perguntou quanto que a Maio recebeu e qual valor já foi investido. É isso? Fica à disposição da comissão constatar que todos os valores pagos, eu estou falando para você, todos os valores pagos foram aplicados na obra. Só aquele terreno custou mais de 30 milhões. Tá certo? Então é muito cômodo falar que dinheiro foi para lá, foi para cá. E essa hipoteca? Onde foi? Essa hipoteca, a empresa, nós não trabalhávamos, assim como não pretendemos trabalhar, a não ser no caso de vocês aqui, com o patrimônio de afetação. A partir do momento que eu faço o patrimônio de afetação, eu sou obrigado a colocar todos os recursos deste empreendimento nesta conta. Só entra nela e sai dela para a obra. Tá? Antes disso, não. A obra, nós não temos, o caixa nosso é um caixa único, tá certo? Tem dinheiro de outras obras nossas neste empreendimento de vocês, tá certo? Recebíveis nossos de outros empreendimentos estão colocados neste empreendimento também, tá certo? Os 80 milhões que depois foram repactuados em 68 foram hipotecados em unidades desse empreendimento. Não, nós fizemos uma negociação com o Banco do Brasil, ofertamos aquele empreendimento em garantia, tá certo? Como qualquer outro empreendimento imobiliário. Para nós até me surpreende um pouco, porque quem compra imóvel na planta, né, todos os imóveis, não vou dizer todos, porque todos está emitindo, a grande maioria dos imóveis que são comprados na planta são hipotecados. Não sei se você sabe, porque aquele dinheiro é carimbado. Ele fez um plano empresário. Nós não fizemos um plano empresário. O nosso empréstimo no Banco do Brasil não é plano empresário. Nós fizemos um empréstimo de capital de giro. Tá certo? Então nós não tínhamos a obrigação legal de botar dinheiro numa conta só. Volto a repetir, tem dinheiro de outros empreendimentos nossos colocados nessa obra também. O caixa é único. Ô Jânio, só um minutinho. Por favor, eu queria só dar um esclarecimento. Tem vários aqui na plateia que são advogados e não há nenhum interesse aqui de debater tema jurídico, porque eu acredito que não seja o melhor local e o momento. Mas eu queria deixar um ponto aqui que não é fácil, consultando algum advogado conhecido, vocês vão verificar, que é o seguinte: a hipoteca sobre o terreno, ela existe, é um fato. O doutor João Lima Castro já deixou claro que nós temos um fato que já está colocado, ele existe, a hipoteca está lá. O terreno, porque o que depois acompanha as unidades, porque lá ainda não existem unidades.
A unidade só passa a existir quando abaixa na construção. Então lá não existe ainda unidade, tem uma obra em andamento. Então quando você... deixa eu completar, só complementando, por gentileza. Quando você faz uma hipoteca, como ela foi feita lá atrás, você fez uma hipoteca e o que gravou foi o terreno. Obviamente o que você constrói em cima acompanha. O que eu queria dizer é o seguinte, há uma jurisprudência hoje no sentido de que a hipoteca ela não contamina o direito do adquirente. Então, na verdade, eu diria a vocês o seguinte, houve uma hipoteca, uma vez que a consultora trabalhava, a incorporadora trabalhava com caixa único, essa hipoteca existe lá e está em negociações com o Banco do Brasil transferir essa hipoteca para um outro empreendimento que está sendo discutido, inclusive uma retomada também, que é um empreendimento que alguns aqui devem saber, da Raja Gavalha, da Maio. Agora, tem um aspecto importante. No curso desse projeto, do término desta obra, se essa hipoteca eventualmente não tiver sido migrada e baixada nessa obra que nós estamos falando ela aqui agora, juridicamente falando, não é difícil cancelar. O doutor João sabe disso, você tem hoje entendimento, inclusive, do STJ nesse sentido. Então, existe o problema, ele está lá, se tivesse recurso para ir lá no banco e quitar essa hipoteca, esse valor que está hipotecado, o valor que corresponde ao contrato, nós não estaríamos falando do problema aqui. Evidentemente que o problema existe. Agora, o que é importante é que saibam vocês que esta hipoteca não tem o condão de contaminar a propriedade futura que vai passar para o nome de vocês. Estou tomando a palavra. Só uma pergunta. O Banco do Brasil, quando ele fez a hipoteca, ele tomou conhecimento dos negócios. Aqui, a pergunta é a seguinte: o Banco do Brasil, quando fez a hipoteca, ele teve conhecimento das vendas que foram feitas, porque o elemento essencial para que se possa desconstituir essa hipoteca é que o banco tenha conhecimento do negócio. Se ele tem conhecimento do negócio, dos compromissos assumidos pela Maio, naturalmente que esses compromissos têm preferência sobre o crédito bancário. Se ele não tem, isso não acontece. Essa jurisprudência ela avança nesse sentido. Tem razão. A pergunta é essa. Você tem razão. E o banco não tem todo conhecimento, aliás, é fato público. Né? Uma obra que está naquele local e que era para construir um terreno para construir um hotel, uma incorporadora que vive de que o objetivo social dela é compra e venda de imóveis, e a sua observação tem toda a procedência, é isso mesmo. Tudo bem? Estou conhecendo o doutor Jânio, já tentei falar com ele algumas vezes, não consegui até hoje. Meu nome é Kênio Pereira, eu sou advogado, mas só tenho um cliente, então eu estou aqui com o meu colega com mais de uma centena. O doutor Henrique Mourão, que eu admiro muito, eu queria colocar ao doutor Henrique o seguinte: com relação ao assunto do STJ em caso da Nicol, aquilo foi uma exceção, um fator social. O STJ passou por cima de toda a lei para desconstituir a hipoteca, porque havia no Brasil 42 mil famílias lesadas. Então eu entendo que ela súmula foi na década de 90, a composição do STJ hoje é completamente diferente, e a hipoteca contamina sim o empreendimento. Só vai desculpar porque é garantia real. Segundo, foi feito o capital de giro em relação ao empreendimento, o doutor Jânio colocou bem, só que de acordo, o doutor afetou o patrimônio. No partir do momento que houve a afetação do patrimônio, o artigo 31 determina claro que todo o valor afetado tem que tem que ser empregado unicamente no empreendimento. Inclusive, quando o doutor fez o registro do auditivo do Banco do Brasil, dia 16 de setembro, agora tem o registro, você colocou ali, lá está claro que o doutor não pode desviar o dinheiro em hipótese alguma, está registrado, está no artigo 31, parágrafo 1º, o parágrafo 3º da lei,
4.591, e bem como no contrato bancário, em que determina que o remanescente, inclusive 68 milhões, tem que ser aplicado unicamente de forma exclusiva no empreendimento. Um outro fator foi colocado bem claro por um colega nosso aqui, é a questão de confiança. Não estou aqui para criar tumulto, para atrapalhar, de jeito nenhum. Acho que o doutor João né, colocou bem, temos que buscar uma solução. Agora, se não houver uma transparência, doutor Jean, da sua parte, fica difícil, porque ninguém vai voltar a aportar dinheiro se o doutor não abrir de forma clara, vou prestar conta à comissão. Eu já tentei falar com o doutor pelo telefone algumas vezes, nunca consegui. Um dia o doutor Henrique Mourão foi muito simpático, me ligou para mim, ficou de dar um retorno depois, e veio uma notificação, muito sim, colocando que não havia multa a ser paga aos adquirentes e que em função do atraso. Não estou discutindo nem multa. A multa, acho que mais complicada é a da prefeitura, em função da não entrega do empreendimento, multa essa que é milionária. Né? Então tem essa multa da prefeitura. E um detalhe, o doutor colocou uma explanação que eu queria ter. Acho que uma assembleia dessa, do Alexandre, que é meu colega dono de imobiliário também, eu acho que uma situação dessa, doutor Jânio, seria necessário o senhor pegar essa planilha e passar para todo mundo. Né? Porque isso aqui é uma prestação de contas de mais de uma centena de milhões de reais. Eu queria que o doutor ficasse desarmado, eu sei que a tensão sua é enorme, eu não queria estar no seu lugar de jeito nenhum. Não é uma coisa complicadíssima. Você é uma pessoa séria, chegou onde chegou, não é à toa. Né? Mas eu queria colocar o seguinte: foi feito coisa errada? Foi. Agora, exatamente, queria constar aqui, fiz uma notificação hoje em Paranás, para maio, coloquei que a Assembleia, a ata tem que ser feita na hora. Doutor João, quero colocar bem claro o seguinte, porque essa ata é documento jurídico. Se houver qualquer alteração da ata, vocês são prejudicados. E aqui mesmo já teve a assembleia de outra construtora, em que a outra construtora manipulou toda a ata. Eu tive que entrar com ação criminal contra ela e entrar com ação em juízo, porque a ata foi toda manipulada. Então a ata tem que ser feita agora, fazendo constar a manifestação de cada um dos coproprietários, condôminos, porque esse documento está coletividade. Um detalhe, a comissão que não existe ainda, eu não dou poderes para ela, não. Eu não sei nem se ela tem competência, se ela é confiável. Se ela, por acaso, de amigos da construtora, de pessoas que têm algum interesse, ela pode ser seduzida. Então eu não conheço. Eu conheço quase ninguém aqui, vocês também se conhecem. Inclusive, quero registrar que é direito de vocês ter a lista de todos os condôminos, de todo mundo, todos os coproprietários, com nome, endereço, telefone para contato. Porque a assembleia é do condomínio, o empreendimento não é mais da construtora. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, mas a partir do momento que eu empreendo e vendo na planta, eu passo a ser o gestor. Então o doutor, como incorporador, tem o dever de prestar contas, o dinheiro é da coletividade. Então houve desvio de dinheiro, tudo bem. Eu estou aqui para lhe sacrificar, doutor João, pelo amor de Deus. Mas, exatamente, queremos saber quantos aparelhos foram vendidos, a contabilidade, quanto entrou no empreendimento, se foi 50, 70 milhões, o que for. Dos 80 milhões, quanto que foi empregado? Agora o doutor colocou que tem dinheiro de outras obras lá dentro. Não, eu não quero essa bagunça, não. Porque se pegou 80 milhões e hipotecou o imóvel, essa hipoteca, doutor Henrique, coloca em risco o seu patrimônio. E, tecnicamente, há um risco muito grande do STJ hoje não validar aquela súmula, que foi uma súmula casuística em função da ENCOL. Porque a composição do STJ, repito, eu jogo muito na área, é completamente diferente. Aquilo foi, o STJ passou por cima da lei para ajudar as pessoas. Eu acho que o empreendimento não é ENCOL de 42 mil famílias no Brasil todo. Então, o que eu queria colocar é isso, são algumas perguntas. Quanto exatamente foi recebido dos compradores, dos 80 milhões? Como é que foi esse caixa? Nós queremos a prestação de contas, uma coisa simples. Ok, entrou aqui 150 milhões. O terreno foi tanto, tal, gastou 80. Então faltou 70? Tudo bem. Agora, um detalhe. A preocupação. A conta está beirada ali. Repetindo. Muitas pessoas não vão voltar a pagar, doutor Jânio, se não houver uma transparência. Então, a forma que o doutor está conduzindo, que eu acho que é uma forma cautelosa, que eu, como ser advogado, faria também, Henrique, só que não vai funcionar. Porque se não houver transparência, as pessoas não vão voltar a pagar.
E o detalhe, a conta ali está falando aqui 2,5 milhões é de gente que já parou de pagar. Eu acho que na prática, em função desse desgaste que está tendo, pode vir a parar de pagar muito mais pessoas. Então, eu acho que tem que haver uma boa vontade do doutor, é abrir as contas de forma transparente, objetiva, fornecer a planilha para todo mundo, de maneira que as pessoas tenham segurança para voltar a pagar. Se não houver isso, eu acho que vai chover no molhado. Então, eu queria não delongar mais. Exatamente a colocação do senhor foi o objetivo da minha pergunta. Eu gostaria que fosse feita uma prestação de contas, estipulando o que foi recebido e onde que foi investido. Isso é o básico. E quanto foi gasto na obra? Então, quanto que falta? Falta 58 milhões, se não me engano. Então, o que eu queria, doutor Jânio, é isso. Não é criar qualquer empecilho aqui para o doutor, em hipótese alguma. Mas eu acho que tem que haver uma boa vontade da sua parte, da sua equipe, para que haja transparência. E um detalhe, estou repetindo, eu ligo para o doutor não dá retorno. Então, acho que em função disso acaba que gera problemas graves no condomínio. Eu acho que isso não é a boa política. A transparência é fundamental. Deixa eu... Só mais um minuto, por favor. Jânio, depois você me dá a palavra aí. Eu acho o seguinte, eu sou engenheiro, tá? Eu sou consultor de gestão empresarial, tenho grande experiência em gestão de projetos. Eu acho o seguinte, nós estamos aqui, tá? Concordo da prestação de conta, acho necessário, etc. Agora não me cabe a mim questionar o lucro que a empresa vai ter. O que eu quero é o seguinte, a entrega do meu imóvel, o mais rápido possível. Se eu não vou aportar nada, eu paguei à vista. Eu paguei, convenci minha filha, primeiro investimento da vida dela, a pagar à vista. Garanti para ela que eu vou pagar para ela. Então o que eu quero é o seguinte, é uma solução. Se está o dinheiro ali, ok, vamos colocar um cronograma, vamos acompanhar esse cronograma, vamos olhar os marcos de entrega, quais são os marcos de entrega, para que acompanhemos todo o cronograma, tá, dentro de softwares próprios, tá? Um projeto de qualquer coisa que a gente possa fazer acompanhamento para que a gente possa acompanhar toda a linha crítica do processo, do projeto. E nisso aí não deixar atrasar. Se faltar dinheiro, tem que ter um compromisso da Paranasa de aportar esse dinheiro. Se não tiver confiança, alguém não pagar, que a Paranasa coloca nessa conta dessa pessoa, porque isso aí tem que ser repor aquele dinheiro que foi gasto em outros empreendimentos. Tem dinheiro, eu acho que no balanço aí a gente olha, não vem bem ao caso, mas assim, existe mais dinheiro nosso em outros do que outros na gente. Então é o seguinte, garantir que dentro de um cronograma a gente olha, se gastou mais, se gastou menos, eu quero meu empreendimento, eu paguei tanto por aquilo, eu quero aquilo. Cada um vai pagar tanto que está devendo, e a Paranasa tem que garantir que vai entregar dentro daquilo que está devendo. Se ela vai ter um lucro de 1 milhão, se vai ter um prejuízo de 10 milhões, para mim não interessa, vai ter um lucro de 100 milhões, tudo bem, eu concordei na hora que assinei o contrato. Então o que eu vejo é o seguinte, nós temos que tomar uma decisão aqui hoje. Nós vamos tocar a obra ou não. Se tocar a obra, as condições são essas. Falando da comissão, eu quero saber quais são as responsabilidades da comissão, quais são os nomes, quem é e a expertise de cada um deles. Tá? Não adianta colocar aqui, fulano, ciclano, beltrano, se o cara é uma profissão bem, sei lá, um médico, por exemplo, que, com todo respeito, ele não vem nada na parte de acompanhamento de obra e etc. Ótimo, dando a especialidade dele. Então eu vejo que nós temos que olhar, como é que nós vamos tocar isso? O negócio do médico aí, doutor Trespito, me entende. Se fizer um advogado, doutor Trespito. Boa noite, meu nome é Ricardo. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo Alvim. E tem uma conversa paralela ali, vamos esperar um pouquinho, acho que para. Essa questão que nós estamos enfrentando hoje, eu acredito que é uma questão que nós não vamos fugir dela. Se nós não enfrentarmos com grau de conforto hoje, com certeza no futuro vai ser no afogadilho. Então, essa formação, ela é mais do que necessária e esse momento não deve ser perdido, sabe? O que eu acredito, Jânio, e que nós possamos fazer nessa Assembleia, seja eleger uma comissão e para tranquilizar a todos, quem vai eleger essa comissão nada mais é
do que o nobre advogado ali, que tem um mando de votos. Não é para nada. O que ele falar não vai ser muito difícil tirar os candidatos apresentados por ele. Não é? Tá certo? Então, com certeza haverá uma comissão que dará transparência. Nós não teremos uma comissão laranjas. Essa comissão, sim, irá atuar. A posição tomada de que já vamos indicar atividades de direito para a comissão, nós estamos indo contra a lei. A lei própria já prevê isso. Ela já determina, não há essa necessidade. Em contrapartida, eu tenho uma preocupação enorme com essa hipoteca. Essa hipoteca, se nós não insurgirmos nesse momento, com certeza será uma boa briga com o Banco do Brasil. Né? Então, o que aconteceu em outros casos, e eu tenho uma tranquilidade que há mais de 30 anos eu atuo em retomada de obra, atuei na Ponta, na Encor, na Milão, e a minha vida é feita nesse sentido. Tenho pelo menos em Belo Horizonte, mais de 30 empreendimentos, para não falar um a cada ano, que nós conseguimos dar sucesso. Né? Então, o que nós poderíamos deixar, e eu deixaria essa recomendação, para que o doutor Humberto estudasse um pouco mais. Na eleição, não seria reconhecido ainda o direito dessa cobrança, que a comissão poderia, sim, numa outra assembleia, se for o caso, insurgir contra ela. Né? Ela tem um pagamento já de 5 parcelas no exceditivo, não é isso, Janine? Você editou a hipoteca e ela teve 5 parcelas após o aditamento. Acredito que você vem pagando. Tá, então não vamos entrar nessa questão. Então, eu recomendo, eu peço que vocês reflitam, não percam a oportunidade de eleger nesse momento seus representantes, mas não aceitem, não se submetam a reconhecer essa hipoteca, porque vocês estarão assumindo também. Não é, doutor Guilherme? É época de dizer. Muito obrigado. Eu queria fazer uma sugestão que eu acho importante para a comissão. A comissão é um elo de ligação dos investidores com a instituição. Então eu acho, e ela está disciplinada por lei, mas ela não está regulamentada nos seus detalhes. Então eu acho muito importante que a Maio se comprometa a oferecer uma estrutura mínima para essa comissão, ou seja, que ela possa ter, que ela possa ser operacionalizada. Ou seja, tem uma secretária, tem um lugar, tem um telefone, para que ela possa, que é uma coisa irrisória em relação ao investimento, e que fique estabelecido que essa comissão tem que criar um acesso para os investidores individualmente, que é para isso que ela serve. Então, mas ela não vai conseguir fazer isso sem que tenha uma estrutura. Então, acho muito importante, na eleição e nessa ata, que a construtora se obrigue a oferecer uma estrutura para essa comissão, para que ela possa dar resposta aos investidores, e que fique essa obrigação de ela trabalhar com esse elo, que nós não fiquemos fora do processo com a comissão polarizada. Então essa é uma sugestão e isso pode acontecer na ata dessa reunião. Esse compromisso da Maio é um compromisso em termos financeiros muito pequeno, mas que representa uma segurança muito grande para os investidores. Também fazendo a ata agora, redigindo, isso é fundamental para a Assembleia desse Eu creio que deve estar Sim. gravando, eu creio que deve estar gravando, né? Tem sim. Você quer fazer consideração jurídica? Tem. A ata está sendo redigida nesse momento. Um ponto só que eu gostaria, pegando a fala do Dr. Kênio aqui, é que a transparência que ele tanto ressaltou, eu acho que este evento que nós estamos fazendo, essa reunião que está acontecendo nesse momento, é uma demonstração disso. Eu, pegando um colega que eu conheço de nome e sei das suas qualificações,
eu queria dizer o seguinte, este realmente é o momento. Esta comissão, apesar da lei ter todo o encaminhamento, como que ela deve agir e tudo mais, ela é fundamental. E quem elege a comissão, não vamos esquecer disso, é esta Assembleia. Então, por óbvio, eu acho que tem que ser uma comissão que tenha pessoa com familiaridade com a questão. O engenheiro, economista, porque vai tratar de números. Eu estou dizendo que a sugestão é essa. Então, se tiver alguma pessoa da área de auditoria, lembrando também que a lei prevê a hipótese de ser contratado uma auditoria para acompanhar e para auxiliar a comissão. Então, isso tudo está na mão da Assembleia aqui hoje, nas mãos da Assembleia. Meu nome é Pedro, eu sou investidor de 300+2. Eu inicialmente fiz o investimento na obra do senhor por indicação de uma pessoa que fez vários investimentos com você. Sempre tive as melhores referências. Lá atrás, depois com os problemas, as melhores referências possíveis. E baseado nessas referências, eu vim aqui com uma expectativa e sinceramente me decepcionei muito com o plano apresentado. Não entro nem na questão da comissão, do projeto apresentado pelo Dr. Henrique, que eu também conheço pessoalmente, e sei da capacidade, sei da competência, sei da seriedade. Mas é o plano em si que não me agrada. Eu, tendo ouvido das pessoas a seriedade do senhor e tudo, esperava mais. Esperava ver uma colocação mais positiva do senhor em termos de se colocar aqui na mesma situação nossa, colocar a pele do senhor no negócio. Se a gente puder voltar ali no quadro, eu queria discutir a viabilidade daquele plano, se é possível. É para frente. Eu acredito que é extremamente remoto o sucesso disso aí, se a gente puder analisar. Vamos lá. Esse. Nós temos aí o pressuposto de que 10,5 milhões serão adiantados. Acredito que pouquíssimas pessoas vão adiantar parcela num empreendimento como esse. Tá? Nós temos ali a previsão de 12 milhões de colocação pela Maio em antecipação. Só que nós temos um saldo devedor de 17 milhões e uma venda a 33. Pressupondo que a gente venda todos os 33, a sobra de caixa, obviamente, é da Maio. Merecidamente, se ela nos entregar a tempo. Ocorre, senhor Jânio, que eu acredito que seja muito pouco provável que a gente consiga vender esses 33 milhões da forma proposta, porque esses 33 milhões não foram vendidos numa época boa do mercado imobiliário, tá? E com a obra em andamento. Por que a gente vai acreditar que esses 33 milhões serão vendidos numa recessão que a gente está entrando e com um histórico horrível da obra? Então eu esperava, sinceramente, por todas as recomendações e referências que eu tive do senhor, esperava chegar aqui e ter um compromisso até do grupo econômico do senhor, da MAI Paranasa, de colocar a pele do senhor nesse negócio. Então, não é obrigação legal do senhor, não estou exigindo isso, longe disso, e não acho que ninguém aqui tenha a obrigação de exigir do senhor ou tratar o senhor hostilmente por conta disso. Agora, eu gostaria de ver isso, até porque era a nossa expectativa em relação a tudo que a gente sabe da MAI. Então, por que não, dos 33 milhões, que aí está faltando 17, por que não a Maio e o Grupo Paranasa, se tiver caixa, obviamente, por que não comprar parte desse investimento? Por que não falar, eu compro metade, estamos todos no mesmo barco? São opções para a gente ver mais engajamento da pessoa física do senhor nesse projeto. É o que eu sugiro, que era a minha expectativa. Gente, meu nome é Carlos Adolfo, eu sou advogado. Só quero fazer um esclarecimento aqui sobre a comissão de representantes. Primeira coisa, eu estou aqui como advogado de um só investidor, mesmo porque eu acho que vocês agora, tudo que vocês não precisam é advogado, tá? Vocês precisam de um montão de outras coisas, advogado não. Advogado, nessa altura, é para dar litigiosidade.
né? Meu amigo Kênio ali fez inúmeras observações, inúmeras, foi aplaudido, solução nenhuma. Tá? O Kênio sabe das nossas divergências técnicas, né, em que dar litigiosidade numa situação dessa é dar dinheiro para advogado, tá? Não dá solução. Tá? O que um advogado vai fazer nessa altura do campeonato? Destruir a MAI? Isso é prêmio. Isso é prêmio para a MAI. Isso é sonho. É o que estão fazendo com a Habitat, é um crime que estão fazendo com os mutuários da Habitat. E vocês, o nível é muito melhor, vocês vão cair nessa esparrela. Tá? Vocês não precisam de advogado. Agora, de comissão de representantes, vocês precisam. É humanamente impossível que se faça a prestação de contas pretendida e justa individualmente a cada um. Não, vocês têm que ter uma comissão de representantes que efetivamente os represente e que repassará a cada um essa prestação de contas que ela tem que exigir. Tá? Senão a coisa não funciona. O colega ali, que eu não sei o nome, desculpe, falou que não pode deixar passar essa oportunidade. Realmente não pode deixar passar. Porque o problema existe. Cadê as soluções? Né? Bom, nós estamos falando aqui na hora, eu vi na hora que falou em 24 meses aqui, todo mundo arrepiou. Vocês acharam muito tempo. Entra na justiça para ver. A diferença entre o tempo da justiça e o tempo da vida real é absurda. Tá? Eu faço isso, vocês falaram, eu não sou ligado à Paranasa, definitivamente eu tenho casos contra, em que realmente merecem, mas eu não vendo o que eu não posso entregar. Se algum advogado falar que resolve isso judicialmente em menos de 24 meses, você pode falar, é mentiroso. Tá? Então nós estamos numa situação específica, nós estamos numa situação ruim, em que a coisa parte da comissão de representantes. Vai resolver alguma coisa? Não, não vai. Eu acho que passa aí, Jean, eu acho que passa por duas situações. Criação da comissão de representantes, transparência e a Paranasa colocar dinheiro. Se colocar o dinheiro, muda o humor de todo mundo. Tá? A demonstração que todos os investidores aqui querem é botar dinheiro, seja 1 milhão, 2, 3, 5, o que for. Ah, como? Faça permuta, como? Sei lá, gestão, vocês são muito melhores. Né? E às vezes, inclusive, tem gente que tem condição aqui que se a Paranasa colocar, também muda o humor, exatamente. Né? Na hora que muda o humor, na hora que muda a situação, transparência. Eu já tive a oportunidade de falar com o Jânio, eu normalmente advogo para permutantes, tá? Os donos do terreno. E eu já tive a oportunidade. Estou muito surpreso com a situação atual da MAI Paranasa, porque sempre primaram pela transparência. E nos últimos tempos eu não tenho visto essa transparência. Felizmente hoje teve isso aqui. Tá? Se não foi com a clareza, com o planejamento almejado, pelo menos colocou a cara a tapa. Se não colocou a pele, colocou pelo menos a cara. Né? Já é alguma coisa. Tá? Então, eu acho que não deixem passar. Agora, por outro lado, meu amigo João Antônio, meu colega de sala João Antônio, pessoa que eu respeito muito, acho que mesmo tendo, se eu estivesse na situação dele, com 116 unidades, eu não enfiaria, desculpe o termo, goela abaixo, a composição da comissão de representantes. Por mais credibilidade, estou falando, acredito no João Antônio, um profissional sério, mas por mais credibilidade que tenha as pessoas indicadas, nunca é bom que um grupo só comande uma determinada situação. Tá? Então, nosso amigo aí foi aplaudido exatamente quando ele falou da isenção. Tá? Então essa isenção, na hora que chega com uma lista pré-concebida, né? A gente vendo aqui que tem pessoas de nível, tem pessoas que estão dispostas a doar seu tempo. É só para refletir. Talvez tire, João, a credibilidade que a comissão tanto precisa. Gente, só um minutinho, vou voltar aqui, doutor João. Deixa eu, essa resposta ao meu colega e Carlos Adolfo, a quem conheço tantos anos e estudamos juntos, eu não vou aqui indicar membros de comissão. Eu vou aqui sugerir nomes.
Eu não sou uma pessoa, de forma alguma, radical, e acho que, se nós não tivermos aqui uma coesão, não funciona. Então, não estou aqui para colocar goela abaixo comissão nenhuma. De forma alguma. A minha preocupação era a seguinte, como em outra assembleia que participei em caso semelhante. Não tínhamos pessoas com perfil e disponíveis para estar aqui como membro de comissão. Então, o que eu fiz? Eu não vim com a lista pronta para chegar aqui de goela abaixo e levantar a mão. Pelo contrário, eu jamais farei isso. Eu busquei, convidei e foi eleito sugestão. Essas pessoas eu gostaria que se apresentasse aqui, falasse o seu perfil e, por favor, eu, inclusive, poderia até me abster de votar, porque eu não estou aqui para impor de forma alguma nome nenhum. Então, essa questão eu não vou discutir aqui. A outra questão que eu acho fundamental, que o colega ali, como é que é o seu nome? Pedro, ele disse, eu tive a preocupação, Pedro, e acho fundamental o que você falou, sobre a questão dos aportes. Eu fiz constar aqui um termo que eu gostaria que constasse em ata, com a seguinte redação: além dos ativos atualmente existentes, recursos dos investidores, conforme contrato, venda das unidades, a Maio será a única responsável pelos aportes de recursos financeiros necessários para a concretização e conclusão da obra. Isso no prazo estabelecido pela comissão e pela Maio de término dessa obra. Então, ou seja, nós temos que garantir que a Maio, quando fixou ali 12 milhões de reais em 24 meses, seria R$500 por mês, esse não será o único recurso se não for necessário. Eles terão, inclusive eu faço questão que conste na ata, que eles são os únicos responsáveis por aporte financeiro. Porque se não tivesse, se a gente não vê a obra funcionando, todos aqueles itens ali não vão ser. Exatamente. Então, o que nós precisamos hoje, tendo aqui objetividade, é essa comissão. Eu vou sugerir, repito, os nomes. Esses nomes, essas pessoas eu gostaria que viessem aqui na frente, se apresentassem. Outras pessoas que estiverem aqui presentes, se apresentem, se coloquem como membros, que tenham perfil e disponibilidade de tempo. Achei a ideia excelente aqui do colega. Eles precisam de uma estrutura. E nós temos pela frente, eu discordo, infelizmente, o colega ali não tem algumas ressalvas, advogado, casador. Se não fosse um trabalho que eu estou fazendo dia a dia com esse pessoal da Maio, nós não estaríamos aqui hoje. Eu te falo isso com toda certeza. Essa assembleia, ela foi a duras penas conseguida, porque eu me indignei e falei, olha, estamos tomando providência. Então, o advogado, muitas vezes ele é mal necessário. Não acho que a solução aqui é judicialização. Já falei isso e concordo plenamente com o meu colega. Não é o caso. Esse caso nosso não é o momento de entrar com ação nenhuma. Mas vai ter um momento. Por exemplo, a questão da hipoteca. Estaremos livres dessa hipoteca se a Maio chega e quita essa dívida. Ou aporte um outro patrimônio que ela tenha em substituição da garantia que o Banco do Brasil aceite. Fora isso, nós vamos ter que tirar essa hipoteca. Concordo com o colega Keno que não é uma batalha fácil, não é uma batalha tranquila. Aqueles que eu represento aqui, que estão aqui hoje, eu deixei isso muito claro, que não tem nada certo, porque na justiça, quando você vai para o judiciário, primeiro você tem tempo, que é o nosso rival, e segundo, resultados que nem sempre são certos. Nem sempre não, nunca são certos.